Boa noite, igreja. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fica de pé comigo. Abra a sua Bíblia. Já olhei aqui para a esquerda, né? Ou o seu smartphone. Smartphone que contém a Bíblia Sagrada, né? Abra em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Vamos ler os 6 primeiros versos deste capítulo. Todos acharam amém? Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, versículo 2, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Quero repetir o versículo 2, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Estou lendo na Ara. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Senhor, muito obrigado por mais uma vez, Pai, estarmos na Tua casa. Por mais uma vez, ó Pai, ter esta oportunidade, Senhor, de falar do Teu amor, de pregar a Tua palavra, de falar algo, ó Pai, que vem direto do Teu trono, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, que se encontram aqui nesta noite. Obrigado por aqueles que estão nos assistindo através do canal do YouTube, Pai. Que o Senhor venha falar poderosamente aos nossos corações, ó Pai. Que possamos experimentar, Senhor, o Teu poder, a Tua graça, experimentar as Tuas maravilhas que com o Teu poder o Senhor realiza em nós e através de nós, Senhor. Fala conosco nesta noite, Pai. É o que nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus, e que toda a igreja diga amém. Podeis assentar, queridos. Experimente, as coisas podem mudar. Né? Eu sou conhecido um pouco aqui por um homem que gosto muito de jiló. Quem gosta de jiló aqui? E quem não gosta de jiló? Mas já experimentou? Viu? A irmã dele falou que não experimentou. Isso é algo que acontece, né? Nas crianças, principalmente. A gente quer dar uma comida às crianças e não quero isso. Por quê? Porque eu não gosto, mas não experimentou. Querido, é importante a gente experimentar as coisas, porque as coisas podem mudar. Eu sou um homem que, pela misericórdia de Deus, vivo através da fé. E a minha trajetória de vida, não sou rico, mas a minha trajetória de vida, eu não tenho muito dinheiro, eu tenho, né, uma coisa que é estável, né, mas uma coisa que aconteceu na minha vida é que sempre quando eu precisava mudar de emprego, de buscar algo melhor, eu sempre lia os classificados, esse é do meu tempo, né? Só de alguns aqui, agora não tem mais classificado, não tem Boa Chance do Globo. Quem conhecia Boa Chance do Globo? A Mauri, Chernet, né? O Globo tinha um caderno, né? E lá tinha domingo, né? Todos os domingos, um caderno de Boa Chance. E ali vinha vários, né? Chances de emprego. E quando eu queria mudar de emprego, eu via lá algumas oportunidades e mandava o meu currículo. E eu mandava o meu currículo, querido, mesmo que aquilo que pedia como currículo lá na Boa Chance, querido, eu não tinha inglês, por exemplo,
eu não tinha uma faculdade ainda formada, só tinha 2 anos de contabilidade, eu mandava o currículo mesmo assim, porque vai lá que eles leem a minha experiência, e a experiência fala mais alto do que alguns dados que você precisa ter. Então, eu experimentava, querido, e Deus me abençoou poderosamente, né, nessas oportunidades, porque eu tinha coragem de experimentar algo que muitas das vezes não era a olho nu para mim, mas Deus sempre abençoava. Nesse tempo aqui, querido, do texto que nós lemos, Israel está vivendo um tempo de crise, está vivendo horas difíceis, estava prestes a ser exilado para a Babilônia. O povo tinha pecado. Se você voltar uma página, no capítulo 17, no versículo 1, você vai ver que Deus está falando através de Jeremias sobre o pecado do povo. Diz assim o versículo 1 do capítulo 17 de Jeremias, estou lendo na Ara: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Olha como está o povo pecando contra o Senhor. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos, junto a árvores frondosas sobre os altos outeiros. O monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. Então o povo está passando por uma crise, o povo está em pecado, o povo está se afastando cada vez mais de Deus, o povo está idólatra, o povo está construindo altares para si mesmo. E neste tempo, Deus vai usar o profeta Jeremias, e esse texto vai dizer que Jeremias está triste, está abatido em ver o povo assim, e Deus vai lá e fala para Jeremias: Jeremias, dispõe-te, levante-se e vai até a casa do oleiro, e lá ouvirás a minha voz. Como é importante, querido, nós olharmos para esse texto e saber que para nós ouvirmos a palavra do Senhor, nós temos que estar dispostos, nós temos que estar em ação, né? Deus está falando com Jeremias para ele descer até a casa do oleiro. Deus ordena ao profeta que vá à casa do oleiro, onde lhe dirá que tudo pode mudar, ele pode fazer tudo novo, querido. Oleiro, né, para quem não sabe, eu acredito que todos devem saber, oleiro é aquele construtor, aquele confeccionador de vaso. E este oleiro, ele tem uma oficina, né? E esta oficina é utilizada para fazer vaso. E na primeira experiência, né, nada dá certo. Versículo de número 4 vai dizer: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. Então, a primeira experiência, quando Jeremias chega na casa do oleiro, quando ele olha para o oleiro, e o oleiro está confeccionando um vaso, a palavra de Deus diz que esse vaso estragou-se na mão do oleiro, estragou-se na mão de um profissional. O vaso estragou na mão do oleiro. Isso, por certo, seria normal, porque está confeccionando, o barro pode estar um pouco mais mole, e ali pode ter acontecido algum acidente, incidente, e isso é uma coisa que é natural acontecer em uma olaria. Quantas vezes, aí eu chamo a atenção para nós, você já não ficou frustrado por algo que se estragou, que lhe pertencia? Quantas vezes você não teve perdas que lhe deixou frustrados? Estava conversando uma certa vez com um diácono aqui da nossa igreja, e ele estava um pouquinho ausente. Eu falei assim: rapaz, está sumido, o que está acontecendo? Pastor, o meu carro, né, bateu motor, a máquina ficou estragada, e eu botei no mecânico, e o mecânico consertou, mas depois que ele me devolveu o carro, o que aconteceu? Eu vi que estava ainda vazando óleo, o óleo estava misturado com água no radiador, eu tive que voltar com o meu carro no mecânico, e eu tenho certeza que esse nosso irmão, ele ficou com um sentimento de frustração, porque a expectativa dele era que o carro voltasse bom e que pudesse atender a toda a sua demanda, querido. Quantas vezes nós ficamos frustrados? Eu estava trabalhando, e durante o trabalho aqui em São Gonçalo caiu uma tromba d'água, e pela primeira vez na minha vida eu vi a minha casa se encher d'água, e encheu até meio metro.
E quando eu cheguei em casa, não tínhamos telefone nessa época, não tinha como se comunicar, e cheguei em casa e vi que determinados móveis haviam se estragado. Fiquei frustrado, fiquei triste, fiquei até abatido, mas dei a volta por cima, né? Compramos outros móveis e aí Deus foi abençoando. Muitas das vezes, querido, nós temos decepções porque coisas se estragam em nossas mãos, querido. Utensílios domésticos, às vezes se estragam e a gente fica frustrado. Vivemos numa sociedade, querido, de coisas estragadas. Na economia, quando a gente olha para a economia do nosso país, parece que tudo está numa boa, mas não está numa boa, querido. Estamos vivendo aí tempo de crise, né? Uma medida provisória não foi aprovada no Congresso, e o ministro da Fazenda ficou chateado, ficou frustrado, porque queria arrecadar mais. Queria arrecadar mais para quê? Porque as despesas do governo estão altas. Então, esta economia, ela está um pouco mascarada. Vivemos, querido, estrago na saúde. Fui marcar médico para mim e para minha esposa, com plano de saúde, só consegui vaga para o mês de novembro. No SUS, só consegue uma vaga daqui a 4, 5, 6 meses. Estamos vivendo, querido, dias terríveis, dias de coisas estragadas. Relacionamentos, querido. Nós fazemos aqui encontro de casais, nós fazemos casados para sempre, porque relacionamento tem sido quebrado, relacionamentos precisam de ajuda, relacionamentos precisam de socorro, e nós somos, querido, uma ponte para abençoar vidas conjugais aqui nessa igreja, querido. Nós somos, querido, pessoas, igreja, membros, querido, que quer abençoar família. Vivemos, querido, tempo de que as emoções estão se estragando, vidas emocionais, vidas que estão com suas emoções desequilibradas e precisam de ajuda, né? A própria vida em si e o próprio ser humano, querido, estão precisando de cura, de milagre, querido. Há uma razão pelo qual o mundo vive o processo de coisas estragadas. Há uma razão apontada aqui no livro de Jeremias, querido, para que esse povo estará prestes a ser exilado para a Babilônia. Qual é a razão? O pecado. O pecado entrou e levou a humanidade a viver o caos. Pecado, todos nós sabemos que é errar o alvo. Pecado traz consequências, traz a morte. A palavra do Senhor diz, porque o salário do pecado é a morte, querido. O que na sua vida está estragado? Posso eu perguntar, o que de repente tem se estragado na sua vida? Será que seus sonhos ainda estão vivos na sua memória? Será que seus sonhos ainda estão vivos no seu coração? Ou será que seus sonhos estão se estragando no decorrer do tempo porque eles não estão se cumprindo? Será que seus alvos ainda é aquele alvo que quando você nasceu de novo, de fato uma alegria intensa invadiu o seu coração? Ou de repente você tem vivido momentos de tristeza, momentos de abatimento? Será que seus relacionamentos não estão se estragando? Será que seus negócios ainda estão de vento em popa? Ou será que a crise o afetou? Posso dizer, como está a sua vida hoje? Será que não precisa descer até a casa do oleiro para que Deus possa falar contigo? Será que você nesta noite não tem que se dispor a descer à casa do oleiro para ouvir a voz de Deus? Quando nós ouvimos a voz de Deus, querido, algo acontece em nossas vidas. Nós precisamos, em todo momento da nossa vida, querido, fazer um raio-x, tirar um laudo do que pode estar errado com a nossa vida. E eu falo isso, querido, na primeira pessoa do plural, daqui para aí e daí para aqui, para cá, né? Precisamos sempre tirar um raio-x para saber como está a nossa vida. Precisamos de um laudo daquilo que está apontando para o erro, para o errado. Tudo que foi planejado foi por água abaixo. E por que foi por água abaixo? Tudo está se estragando. E por que tudo está se estragando? Diz a palavra do Senhor que o primeiro vaso que o profeta Jeremias viu o oleiro construir se estragou na mão do oleiro. Lembre-se que o vaso do oleiro fazia também se estragou. Eu quero te convidar a vir comigo. Quero te convidar, a igreja do Senhor, a vir comigo, a descer até a casa do oleiro. Pense, coloca no seu coração, assim como Deus falou para Jeremias, dispõe-te e desce até a casa do oleiro. Eu quero convidar a igreja nesta noite a se dispor
para descer até a casa do oleiro, para ouvir a voz de Deus. Eu quero convidar a igreja, querido, aí através do seu pensamento, através do seu coração, através da sua imaginação mesmo, descer até a casa do oleiro, para ouvir a voz de Deus, querido. A casa do oleiro pode ser simples. A casa do oleiro, né, é uma casa que é uma olaria, é algo simples, é algo humilde. O que ele faz também é simples, ele faz vasos de barro. A sua máquina, uma roda sobre o eixo, é simples. A matéria-prima também é simples, é o barro. A sua principal ferramenta também é simples, são as suas mãos. Então, quando nós falamos sobre isso, querido, eu quero falar assim de uma forma muito convicta, que as mãos do Senhor estão sobre a nossa vida, sobre a igreja do Senhor, para fazer com que o nosso vaso seja transformado em um grande vaso de barro. Posso ouvir um amém, querido? A primeira coisa é que nada dá certo, né? Quando Jeremias olhou, nada deu certo. No versículo 4, na parte B desse versículo, vai dizer assim: tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O que me chama a atenção aqui, querido, é que o oleiro não desprezou a matéria-prima. O oleiro não desprezou o vaso que havia quebrado. Eu quero crer, querido, que na oficina desse oleiro existia ainda outros barros, existia outras matérias-primas, mas ele não desprezou aquilo que havia quebrado. O que eu quero te dizer, querido, que aquilo que se quebrou na sua vida, aquilo que se estragou na sua vida, Deus não despreza. E através, querido, daquilo que estragou, Deus vai fazer um novo vaso na sua vida. Quem crê nisso, dá um glória a Deus, querido. Um oficial de cerâmica simples não desistiu do barro que lhe estragou. Tornou a fazer do mesmo barro um outro vaso, não o mesmo. E me chama a atenção, querido, esse texto que ele diz assim: fez como lhe pareceu, como lhe aprouve, né? Ele fez da maneira que ele quis. E isso, querido, me traz, querido, uma realidade na nossa vida. Deus vai trabalhar na nossa vida não como você quer. Deus vai trabalhar na sua vida como Ele quer. O oleiro tem o poder de trabalhar a matéria-prima como Ele quer. E nós precisamos, queridos, estar atento a isso. Nós precisamos fazer com que as coisas mudem na sua vida, mas vai mudar segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Posso ouvir um glória a Deus, querido? E aí eu pergunto para você, que tipo de vaso você é? Assim como esse oleiro, Deus não desiste de nós, querido. Oh, aleluia! Mesmo estragado, o oleiro pegou o mesmo vaso. Mesmo estragado pela vida, pela adversidade, pelo pecado, Deus te dá uma oportunidade de um recomeço. Deus te dá a oportunidade do recomeço. O amor e o cuidado de Deus nunca acaba. Fala isso para o irmão que está do seu lado. O amor e o cuidado de Deus nunca acaba. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Amém, querido? Jeremias vai dizer lá no capítulo 31, no versículo 3, parte B, vai dizer o seguinte: com amor eterno eu te amei. Olha como Deus, querido, olha para você e olha como Ele te ama. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí, querido. Paulo vai dizer em Romanos 5, versículo 8, o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, querido. Deus sempre abre uma porta para nos abençoar. Deus sempre nos dará uma segunda chance. Não há casos perdidos para Deus. Fala isso para o irmão que está do seu lado. Não há casos perdidos para Deus, querido. Ele é especialista em transformar coisas estragadas. Me lembrei de uma coisa aqui, mas deixa para lá. Né?
Deus é especialista em transformar coisas estragadas em algo que seja útil em suas mãos. Amém, queridos? Quando chegamos ao extremo da nossa inviabilidade. Entra aí, folhinha. Estou voltando ao modo antigo. Quando chegamos ao extremo da nossa inviabilidade, no fundo do poço, querido, num beco sem saída, seu amor e sua graça são mais profundas. Vou repetir isso. Quando chegamos ao extremo da nossa inviabilidade, parece que nada mais tem jeito para nossas vidas. Parece que nós chegamos ao fundo do poço. É quando Deus vai mostrar o seu grande amor para conosco. Num beco sem saída, seu amor e sua graça ainda são mais profundas. A incapacidade do homem é a oportunidade de Deus agir. A incapacidade do ser humano em fazer algo, querido, é a oportunidade de Deus realizar. Deus é o Deus que transforma vidas estragadas. Deus é o Deus que transforma vidas que estão completamente dissolutas numa vida plena de alegria. Quando nós olhamos, querido, para Pedro, Pedro foi um homem assim, cheio, de voluntariedade, cheio de coragem. Pedro, ele chega e fala para o Senhor Jesus, sob a tua palavra eu lançarei as redes. Ele lança a rede e acontece a primeira pesca maravilhosa. Pedro é o homem que vai dizer para o Senhor, tu és o Filho do Deus vivo, aquele que veio trazer salvação, tu és o Messias, o Cristo. Pedro é aquele homem cheio de coragem que vai fazer com que uma espada que ele empunha corta a orelha de Malco. Mas Pedro, querido, vai ter uma caída quando ele vai negar Jesus por 3 vezes. A palavra de Deus diz que quando Pedro nega Jesus por 3 vezes, ele sai lá daquele quarteirão, ali da casa do sumo sacerdote, e diz a palavra do Senhor que ele sai chorando amargamente. Jesus é morto, Jesus é ressurreto, e quando ele está ressuscitado, ele tem um encontro com Maria Madalena, ele diz assim, vai e fala para os discípulos e para Pedro que eu ressuscitei. Pedro estava agora, querido, voltando à sua velha vida antiga, ele vai pescar de novo, e lá ele tem um encontro com o Senhor Jesus. E por 3 vezes Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, eu te amo, Senhor. Na 3ª vez, Pedro, Senhor, tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. A vida de Pedro é completamente mudada, transformada. Por quê, querido? Deus, ele coloca algo tremendo e sobrenatural na vida das pessoas que querem mudança, querido. O ladrão na cruz do Calvário, 2 salteadores, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Um começa a blasfemar, tu não és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Desce dessa cruz e salva a ti e salva a nós também. O que estava do outro lado falou assim, não fala tais coisas, nós estamos aqui porque nós merecemos, nós estamos aqui porque nós pecamos, nós estamos aqui porque nós somos salteadores, nós estamos aqui porque a sentença está certa. Mas ele olha para o Senhor Jesus, Senhor, lembra de mim quando voltares com o teu reino. E Jesus olha para ele e diz assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A vida daquele homem foi completamente transformada, de um piscar de olho, de um estalar de dedo, querido. Por quê, querido? Porque Deus se importa com vidas estragadas. Se a gente se lembrar da mulher samaritana, onde o texto diz que ela era casada 5 vezes e agora está com um homem, e esse homem não é seu marido. Aquela mulher estava completamente rejeitada pela sociedade. Jesus tem um encontro com ela, querido, e transforma a vida dela, faz dela uma missionária. Ela vai até a cidade e diz, eu encontrei o Messias. O povo vai e tem lá uma conversa com o Senhor Jesus, e todo o povo acredita que Jesus Cristo era o Filho de Deus vivo. Pessoas, querido, que estavam com as suas vidas completamente estragadas, e Deus, de uma forma sobrenatural, mudou, cuidou, transformou. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos vivendo sofrida, 12 anos vivendo anêmica, 12 anos sem ter algo que pudesse trazer esperança, convicção, mas ela ouviu falar do Senhor Jesus, e ela colocou uma fé tremenda em seu coração, e ela falou para si mesma, se eu
tão somente tocar nas orlas do vestido de Jesus, eu serei curada. E ela, querido, se levantou, ela se dispôs, ela foi ao encontro do Senhor Jesus. E ali, naquele encontro, ela pedindo licença a um, pedindo licença a outro, puxando um para cá, outro para lá, ela tocou nas orlas do vestido de Jesus e sua vida foi completamente transformada. E imediatamente ela ficou curada. Jesus parou. Ele estava num trajeto indo para a casa de Jairo. Jesus parou e perguntou: quem foi que me tocou? Pedro, seu discípulo, ele fala assim: Senhor, todos te oprimem, todos te apertam, e tu perguntas quem te tocou, né? O povo está te tocando toda hora. Não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude, e aquela mulher foi completamente transformada, aquela mulher foi curada, querido. Quando nós olhamos para o publicano Zaqueu, o homem sem escrúpulo nenhum, o homem completamente rejeitado, um homem que tanto a sociedade judaica quanto a sociedade romana o rejeitava. Este homem foi ter um encontro com o Senhor Jesus. Jesus entrou em sua casa e sua vida foi completamente transformada, mudada. Quando os fariseus disseram assim: ele come com os pecadores, né? E Jesus, ouvindo aquilo, né, vê a atitude de Zaqueu: Senhor, se em alguma coisa tenho defraudado, vou restituir 4 vezes mais, e eu vou vender os meus bens e vou repartir com os pobres. Querido, um homem que não tinha salvação, um homem que era um impostor, um homem que saqueava a população, um homem que roubava a população, teve a sua vida completamente mudada. Jesus os toma pelas suas mãos, como aquele oleiro tomou o vaso estragado e faz um vaso novo. Posso ouvir o amém, querido? Se você se vê como um vaso que não deu certo, um vaso que se quebrou, sabe que Deus lhe oferece uma chance. Ele quer fazer algo novo na sua vida. Ele quer fazer algo novo em você e por você. O vaso se estragou, o vaso se quebrou na mão do oleiro. Ele pegou a mesma matéria-prima e construiu um novo vaso. Ponto 3, querido, recursos inesgotáveis. Olha o que diz o versículo de número 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, a casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Estamos, querido, nas mãos do Senhor. Se aquele simples oficial de cerâmica pôde fazer de um barro estragado um novo vaso, o que Deus, na sua graça, o que Deus, no seu poder, o que Deus, com o seu amor, não pode fazer por cada um de nós. Como Deus pode trabalhar em nossas vidas, querido? Repita comigo: os recursos de Deus são inesgotáveis. Jeremias, ele chega na casa do oleiro. Vê algo, querido, que Deus chama a atenção. Aquele vaso estragado volta de novo para a mão do oleiro. E Deus fala: será que, Jeremias, que eu não posso fazer da mesma forma como este oleiro fez? Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Quantos estão na mão do Senhor, pode dizer um amém, querido? Os recursos de Deus são inesgotáveis. Paulo vai dizer em Efésios capítulo 3, verso 20, o seguinte: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos e pedimos. Vou repetir, coloca para mim Efésios 3, 20 na ara. Vamos ler, todos nós, igreja. Ora, não é neles não, né? É em nós. O poder de Deus opera em nós. Então, querido, se coloca na mão de Deus, porque Deus tem o poder de operar na sua vida poderosamente, querido. Deus tem como fazer de você um vaso novo. De repente você já fez um raio-x
da sua vida. Né? Antigamente a gente falava a biografia. Quem é desse tempo? Né? Vou ali fazer uma biografia. É do seu tempo, Jário? Não é não? Você é boba? Do seu tempo, sim. Né? De repente você já fez um raio-x da sua vida. De repente você já descobriu algo que precisa mudar na sua vida. Algo que precisa ser refeito. Algo que precisa ser feito de novo. De repente na sua vida financeira você está precisando de mudança. De repente na sua vida emocional você precisa de uma transformação. De repente na sua vida conjugal você precisa do agir de Deus. De repente no seu trabalho você precisa do agir de Deus. Deus tem algo para fazer nas nossas vidas nesta noite. Posso ouvir um amém, querido? Porque assim como foi falado hoje pela manhã, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. A sua realidade pode mudar se você crê que o seu vaso está na mão do oleiro certo. Aleluia! Salmo 113, verso 4 a 9, coloca para mim, querido. Excelso é o Senhor. O que quer dizer excelso? Excelso é sublime, excessivamente elevado, de teor superior, transcendente. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus? Não há Deus como tu. Repita comigo, não há Deus como tu, cujo trono está nas alturas. Versículo 6, que se inclina para ver, eu no ouvido, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Verso 7, querido, ele ergue do pó o desvalido. O que é desvalido? Olha o que Deus realiza, querido, olha o que Deus faz. Ele ergue do pó o desvalido. Desvalido, se você for lá no dicionário, são pessoas miseráveis, são pessoas abandonadas, são pessoas desamparadas, são pessoas desgraçadas, são pessoas desprotegidas. Ele ergue do pó o desvalido. E diz mais, e do monturo. O que é monturo, querido? Monturo é monte de lixo, aglomeração de coisas velhas, descartadas, lugar onde se deposita o lixo. E do monturo o necessitado. Deus, querido, ele pega o desvalido, o miserável, o abandonado, o desamparado, o desgraçado, o desprotegido. Ele tira lá do lixo o necessitado para colocar aonde? Para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Olha o que o salmista está declarando, querido. O amor de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus faz com que essas pessoas, querido, possam ser colocadas em lugar de príncipes, para o assentar ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Deus faz mais, querido. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aí ele termina, aleluia. A gente olha para esse quadro do Salmo 113, verso 4 e 9, como Deus faz, querido, com pessoas que estão completamente desprotegidos, completamente sem graça. Ele faz do desgraçado um agraciado. Deus é rico em graça e misericórdia. Ele tem sempre mais. Seus celeiros estão sempre cheios. Diga glória a Deus por isso, querido. Seus recursos são infinitos e inesgotáveis, querido. O amor de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus pode fazer isso com a nossa vida. Então, qual é a nossa decisão? Qual é a nossa atitude? Experimente, as coisas podem mudar. Experimente o poder de Deus. Experimente a graça de Deus. Experimente o amor de Deus. A sua vida vai mudar. Deixe Deus trabalhar em você. Se coloca como barro na mão dele. Barro não tem vontade, né, em si mesmo. Barro não tem a sua própria vontade, né? Coloque-se como barro na mão do oleiro. O oleiro não molda barro endurecido. Se quebrante
tem um coração quebrantado e contrito, esse jamais Deus desprezará. Tudo começa, querido, com a nossa vida. E não começa de fora para dentro. Começa de dentro para fora. Você tem que querer mudar. Você tem que querer ter essa presença de Deus na sua vida. O importante não é o exterior, e sim o que tem dentro do interior. A glória de Deus, os valores de Deus são colocados em vaso de barro, para que a glória pertença unicamente a Ele, querido. Ele tem paciência, Ele tem poder, Ele tem amor, Ele não deixará o barro se estragar se você se colocar exclusivamente nas mãos dele. Fique de pé comigo. Ministério de Louvor. Experimente, as coisas podem mudar.